Hora de conversar com o Dr. Álvaro Furtado, nosso colunista de todas as terças e sextas. Doutor, hoje a gente começa conversando sobre essa mudança no intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer, né? O Ministério da Saúde anunciou que deve reduzir de 3 meses para 21 dias esse intervalo, que é, na verdade, o que está na bula, né? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Carla, o estudo de fase 3 da vacina da Pfizer, ele avaliou a questão desse intervalo de 3 semanas. O que a gente fez no Brasil foi tentar ampliar esse intervalo para tentar vacinar uma quantidade de pessoas possíveis, no sentido de ter a cobertura vacinal mais ampliada. Só o que acontece? A gente está vendo, né, que ele fez isso naquele momento, porque a gente tinha uma quantidade muito pequena de doses, só que agora, segundo um planejamento estratégico do Ministério da Saúde, a gente vai ter uma quantidade suficiente de doses da vacina da Pfizer. Então, quando eu faço uma segunda dose mais próximo da primeira, especialmente porque tem alguns estudos mostrando que as 2 doses têm um nível de proteção melhor, então a gente fica mais tranquilo com relação à cobertura vacinal. Entrou alguém aí no consultório, doutor? Entrou. O doutor Álvaro, ele conversa com a gente, você pode até observar ali, ó, que tem aquela caixinha, né, para dispensar material hospitalar. Hoje eu tô no lugar, Carla, que eu não consegui trancar, né, então sempre uma atenção na hora se vai entrar alguém ou não aqui dentro, mas tudo bem, eu faço uma carinha já para as meninas da enfermagem, assim, tipo, estou na entrevista, elas até fazem assim, já até saem, vão saindo assim da sala. Ô, Mas falando complementando da vacina da Pfizer, Carla, então tem estudos mostrando, a gente está com uma certa preocupação com a variante Delta, né? E tem estudos mostrando, com a vacina da Pfizer, que 2 doses têm um nível de proteção muito maior do que uma dose só para a cobertura dessas variantes. Então, sim, então, nesse cenário, tem vacina em quantidade suficiente, eu consigo fazer a vacina com intervalo de 21 dias. Isso é melhor, porque eu vou ter um contingente de pessoas protegidas com um nível maior de proteção. Isso vai diminuir a chance de pegar variantes, vai diminuir a circulação viral e vai facilitar esse controle da pandemia que a gente está vivendo agora nas últimas semanas. Não, sem dúvida. Mas cedo eu até falava com a Sheila aqui, doutor, que eu não vejo a hora do desenvolvimento das vacinas brasileiras, porque a gente deve ter no ano que vem a vacinação contra o coronavírus entrando no calendário, e aí a gente vai receber, né, Butanvac, que é vacina desenvolvida por especialistas, enfim, por cientistas de universidades mineiras, né, que estão trabalhando ali em parceria com o Ministério de Minas e... de Ciência e Tecnologia, falei Minas Gerais, eu lembrei. Então, em breve a gente deve ter essa oferta muito maior de vacinas, e aí a gente vai receber essas doses com uma frequência maior. Agora, com relação aos estudos, doutor, sobre o que vem por aí no combate ao coronavírus, aos sintomas, à doença, a Covid-19, o que é mais que tem de novidade que a gente pode trazer aqui para o ouvinte? Olha, Carla, existe um pipeline, que é um conjunto de estudos tanto para vacina quanto para medicamentos gigantesco. E eu queria destacar um detalhe interessante, porque para as vacinas de Covid, talvez a gente vá ter nos próximos anos vacinas de segunda geração, vacinas que têm um nível de proteção maior, uma durabilidade de resposta imunológica, talvez a gente entenda que algumas vacinas funcionem melhor em alguns grupos de pacientes, e também tecnologias que nunca foram utilizadas para vacina, como as vacinas intranasais. Eu vou tentar explicar isso para você e para os ouvintes, Carla. A nossa linha de entrada, por onde que o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, os vírus respiratórios, eles entram? Pela via respiratória. Então, esse mecanismo de vacina intranasal é você ali na mucosa desenvolver um mecanismo de imunidade, a gente chama imunidade de mucosa, para barrar a entrada de vírus. Então, você pode usar um vetor de adenovírus, pode usar um vírus atenuado e fazer a aplicação intranasal. O que seria interessante? Desenvolver essa imunidade de mucosa, a questão de não ser uma vacina injetável, ser uma vacina mais facilmente administrável, conservação. Então, a gente ganha com uma série de características diferentes de vacinas injetáveis. Então, é claro que isso está ainda numa fase 1. Existem pelo menos, Carla, 5 estudos de vacinas intranasais que estão caminhando estão na fase 1 e devem ir para a fase 2 e 3. Então,
quanto mais a gente diversificar a possibilidade de ampliar a cobertura vacinal, né? E se a gente entender que essa vacina intranasal, ela pode ser importante até para diminuir a transmissão, porque eu estou desenvolvendo uma imunidade de mucosa lá na via aérea, isso pode ser uma ferramenta importante para o futuro aí. Então, existem boas perspectivas também, não só relacionadas à vacina, mas também como drogas, tratamentos que podem ser efetivos. E o caminho é longo, né? Nós temos uma doença de 1 ano e meio, então por mais que a doença diminua nos próximos meses, a ciência ainda vai continuar estudando mecanismos para poder, tanto relacionados à vacina, quanto relacionados ao tratamento. Doutor, a gente conversando com o pessoal que está lá em Tóquio, né, na Olimpíada, se formou uma bolha ali, claro, para tentar evitar a entrada do coronavírus nas bases dos atletas, né, das seleções, das equipes. E aí a gente estava vendo os testes que estão sendo feitos diariamente, né, de atletas e também dos jornalistas, de quem está trabalhando ali perto. E aí a gente percebe também uma evolução com relação a esses testes, né? Não é mais necessário fazer aquele teste, o RT-PCR, já existe um novo teste por meio da saliva, que é bem eficiente também. O que é que a gente pode trazer de novidade, contar? Nem estava combinado isso na pauta, viu? Mas só para contar para os nossos ouvintes com relação aos testes, doutor Álvaro. O que tem aí já disponível e o que é eficiente nesse momento? Olha, Carla, da mesma forma que os tratamentos, que as vacinas têm evoluído com o decorrer do tempo, a forma de testar esses pacientes também tem evoluído. Claro que testes que ficam prontos na mesma hora, que são chamados testes point of care, ali que você faz, são testes muito razoáveis, no sentido de que eles fornecem informação para uma conduta naquele momento. Agora, comparado aos primeiros testes que demoravam mais tempo, né, a gente tem essas vantagens no tempo de liberação e sem perder especificidade e sensibilidade para o diagnóstico. Então, os testes de saliva, eles são testes que são utilizados para triagem, eles têm uma performance semelhante com relação à sensibilidade, especificidade, com relação àquele teste do cotonete, e tem uma logística mais fácil de ser realizada. Eu acho que quem realizou já o teste do cotonete sabe o quão desconfortável é você enfiar um cotonete lá na narina, e não é no comecinho da narina, é lá no fundo, né? A gente até brinca, né? Você vai cutucar quase o cérebro fazendo o teste lá com o cotonete. Então, é um pouco desconfortável. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei um pouco assustado. Mas é importante que a gente desenvolva também testes que sejam mais fáceis de serem realizados, que tenham resultados prontos na hora, né? Porque é importante, cara, você tem alguém com suspeita de Covid. Se você faz o teste ali na hora e vem positivo, eu já tomo uma conduta na hora. Você vai para sua casa, você vai ficar isolado, você vai ficar 10 dias ali. Então você já consegue ter uma conduta para diminuir transmissão. E exatamente na Olimpíada é a mesma coisa. Se você tem um atleta que faz um teste rápido, que está pronto, esse atleta não pode competir, entendeu? Claro que toda a frustração dele não poder competir, mas se eu demoro para ficar pronto o resultado, ou se o teste não tem uma performance boa, eu coloco esse atleta, a bolha deixa de existir, né? Porque ele vê um teste positivo, ele entra dentro da bolha, ele pode passar para várias pessoas. Então é importante, a gente vai caminhar, Carla, daqui a um ano a gente vai discutir Covid, vai falar de um teste de segunda geração, de uma vacina de segunda geração, de um tratamento que pode ser melhor do que a gente tem hoje, entendeu? Então, esse investimento em ciência sobre essa doença é um investimento de bilhões de dólares. Então, é natural que a gente tenha bons resultados em todas as plataformas, testagem, vacina e também tratamento. Doutor, o senhor acompanhou bem de perto os primeiros testes da vacina da Johnson & Johnson, né, a vacina Janssen, que é aplicada aqui no Brasil também. Continua acompanhando? Eu pergunto isso porque o nosso ouvinte está questionando o seguinte, quer saber da eficácia da vacina da Janssen sobre a variante Delta, se já existe alguma descoberta nesse sentido, se os testes já foram feitos. Olha, Carla, todas as vacinas, todas elas têm, a Janssen, Pfizer, Coronavac, elas têm cobertura contra a variante Delta. A questão é que a população tem que entender, quando você faz uma vacina, o objetivo é proteger contra a forma grave. Para isso, todas as vacinas elas têm essa modalidade, essa característica de proteção. A diferença talvez aconteça na proteção contra a forma leve e moderada. Então, à medida que esses estudos aparecem, Carla, eles são estudos pequenos, com a quantidade de voluntários ainda, que não dá para a gente ter uma conclusão muito sólida, né? A gente até espera a fase 4, que é os estudos populacionais mesmo, que a gente começa a avaliar aquela parcela das pessoas que tomaram aquela tecnologia, para ver
se elas pegaram Covid, se foi por qual variante, para ter um resultado. Tem muito estudo de laboratório que diz, ó, perdeu um pouco de cobertura, mas na vida real isso acaba não acontecendo. Então é importante a gente observar agora que a gente está vacinando uma quantidade grande de pessoas, se essa proteção realmente acontece, sai do laboratório e acontece na vida real. Mas sim, as vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil, incluindo a vacina da Janssen, tem cobertura para variante, podem ter prejuízos com relação à forma leve e moderada, mas contra a forma grave, a pessoa pega a doença, mas ela não evolui para a forma grave, não precisa ser hospitalizada, não precisa de oxigênio, então é para acreditar sim, e até porque, Carla, o nível, a quantidade de casos de variante Delta no Brasil ainda é um número muito pequeno, então a gente ainda não é a variante dominante do nosso país para a gente se preocupar. Claro, pode ser que aconteça, fatalmente vai acontecer nos próximos meses, a gente vai ser a variante Delta predominante, mas no momento no Brasil ela não é a variante principal. Doutor Álvaro Furtado volta a conversar conosco na sexta-feira, aí ele volta conversando só por telefone. Pode contar o porquê, doutor, de falar só por telefone na sexta-feira? Ou vamos manter o mistério? Olha, nessa sexta-feira eu vou falar sem ser pelo telefone, só para quebrar o problema. Ah, então tá bom. Doutor, obrigada, viu? Um beijo, bom trabalho por aí, até sexta, então. Obrigado, Carla. Abração para todo mundo, ótima semana. Para nós.